Olá, pessoal. Me chamo Carolina, sou estudante do sexto semestre de Ciências Contábeis na Universidade de Brasília. E hoje, nessa série de vídeos que a gente tem falando aqui sobre o ENAD, eu vou apresentar para vocês a análise sobre o desempenho do ENAD no curso de Ciências Contábeis, considerando todas as edições de 2006 a 2022 que a gente teve até então. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Bom, então a gente vai falar sobre o desempenho histórico no ENAD de 2006 a 2022. O ENAD, como vocês já sabem, ele é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, então ele avalia o rendimento dos concluintes dos cursos de graduação. O principal objetivo do exame é verificar o desenvolvimento das competências, habilidades e conhecimentos previstos nas diretrizes curriculares. O meu estudo foi uma pesquisa desenvolvida pelo Projeto de Iniciação Científica 2024-2025, PIBIC, com o professor Eduardo Bona, e teve como foco, então, compreender como os estudantes de ciências contábeis têm se saído nas provas do ENAD ao longo dos anos. Então, a gente analisou tanto o conteúdo das questões quanto o desempenho dos alunos. Então, a ideia aqui é trazer uma visão geral sobre as tendências do exame, as principais competências cobradas, e também refletir um pouco sobre o que esses resultados eles nos dizem, né? Então, aqui, bom, nossos principais objetivos. Primeiro, a gente identificou as tendências no desempenho dos estudantes, observando se houve uma evolução, estabilidade ou uma queda nos resultados ao longo dos anos. A gente comparou a quantidade e a qualidade das questões válidas, ou seja, a gente retirou as questões anuladas. Então, a gente avaliou ali como o exame foi estruturado em cada edição. E, por fim, avaliar o nível de acertos por competência e habilidade de acordo com a resolução CNE 01/2024, que traz aí um olhar mais integrado sobre as exigências profissionais da área contábil. E aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho como foi feita a nossa base de dados da pesquisa. Bom, a nossa base de dados ela veio dos microdados do ENAD e elas foram analisadas de 2006, 2009, 2012, 2015, 2018 e 2022, que foram os anos que a gente teve o ENAD de Ciências Contábeis, né? Bom, no total, a gente teve 154 questões válidas, ou seja, a gente retirou as questões de conhecimento geral, a gente apenas deixou as questões de conhecimentos específicos de contabilidade, e a gente também retirou as questões anuladas, então são 154 questões válidas de contabilidade. E a gente teve um total de análise de 34 mil estudantes válidos. Ou seja, se a gente vê ali a observação de desempenho, questões e estudantes, a gente teve 874.138. Isso mostra, então, que o ENAD ele é uma avaliação abrangente e relevante para entender a qualidade da formação em ciências contábeis no Brasil. Bom, aqui mostrar para vocês um pouquinho sobre a distribuição das questões por competência ano. E aqui a gente vê, eu escrevi todas as competências, eu nomeei de C1 a C7. Então, a gente tem C1, preparar, analisar e reportar informações financeiras e não financeiras relevantes e fidedignas. C2, participar da formulação do planejamento estratégico e apoiar a gestão no processo de tomada de decisão. C3, auditar informações financeiras e não financeiras e fornecer outros serviços de asseguração. C4, analisar a gestão de risco, controle interno e outros mecanismos de governança. C5, compreender e aplicar a legislação tributária e previdenciária. C6, executar trabalhos de perícia judicial e extrajudicial. C7, compreender como a tecnologia da informação contribui para a análise de dados e para a geração de informação. Bom, então aqui a gente tem um gráfico onde a gente tem uma distribuição das questões por competência ano. Então, C1 e C2 concentram a maior parte das questões, que envolvem a preparação e análise de informações financeiras e a participação no planejamento e apoio à tomada de decisão. A gente também consegue observar que, por exemplo, a competência C7, que envolve a tecnologia da informação, ela começa a ganhar mais destaque nas edições mais recentes. Isso demonstra uma evolução no perfil da prova, que passou a valorizar um pouco mais os aspectos de gestão, risco e tecnologia, que são áreas cada vez mais presentes na contabilidade moderna. E aqui eu vou mostrar para vocês, no próximo slide, sobre a média de acertos e erros por competência. Bom, aqui a gente consegue olhar a média de acertos e erros por competência. Eu coloquei as competências aí para quem quiser dar uma olhadinha de novo. E a gente tem um total geral, então uma média de acertos geral de 28,9%, ou seja, menos de 30%. Isso demonstra que a gente tem um grande percentual de erros,
ao longo de todas as competências e no total geral também. Isso mostra, principalmente se a gente der uma olhada em cada competência, que os estudantes eles conseguem lidar melhor com tarefas práticas e situações aplicadas, mas ainda tem um pouco de dificuldade em questões que envolvem um raciocínio mais crítico, uma análise mais estratégica. Então, o padrão observado, que a gente consegue observar aqui, é que os alunos se saem melhor em tarefas operacionais e de interpretação direta, mas encontram dificuldades e mais desafios ali nas atividades que exigem uma integração de conceitos, uma análise mais crítica. Bom, em resumo, o desempenho não é tão bom, né? Mas ele acaba sendo bom na parte mais prática, mas ele cai quando a gente envolve um raciocínio mais interdisciplinar, uma contextualização mais estratégica. Então, de forma geral, o desempenho do ENAD em ciências contábeis é considerado baixo, com a média inferior ali a 30%. E a nova resolução CNE 01/2024 ele reforça exatamente a importância da gente desenvolver a interdisciplinariedade e o raciocínio crítico, que são justamente os pontos onde a gente ainda tem maior dificuldade. Né? Então, é essencial a gente fortalecer essa articulação entre teoria e prática, conectando principalmente interpretação de dados, normas, decisões gerenciais, etc. Então, o ENAD, ele não é só uma avaliação, ele representa a qualidade do nosso curso e o esforço coletivo de todos nós. Então, assim, quando cada aluno que se realmente se dedica, que estuda e se prepara, ele ajuda a elevar a nota do nosso curso e o reconhecimento da nossa formação. Então, esse resultado, ele impacta diretamente o prestígio da universidade e o valor do nosso diploma no mercado. Então, vale a pena a gente estudar, vale a pena a gente participar e dar o nosso melhor aí. Então, boa sorte para quem for fazer a prova e vamos juntos, que eu acho que juntos a gente pode transformar esse resultado em reconhecimento.